Nós temos até aqui uma imagem do Trump segurando ali uma placa, né, que ele fez com todas essas novas tarifas, e o Brasil que acabou ficando no limite mais baixo ali, né, de 10%. O pessoal até brincou, se ele for fazer uma resposta para o Brasil, vai ver, ele não entendeu o nosso sistema tributário, é tão complicado, o pessoal lá não conseguiu calcular qual que é a taxa que o Brasil cobra, então joga lá 10%, porque está muito difícil de descobrir. O anúncio foi feito na semana passada, os mercados já começaram a reagir na própria semana. Hoje, mais uma vez, um dia de muitas quedas aí das bolsas mundiais. Aqui a informação mais detalhada, né? Nos Estados Unidos, os agentes alfandegários começaram a cobrar a tarifa unilateral de 10% do presidente Trump sobre todas as importações de muitos países no sábado, dia 5. O Brasil está entre esses afetados. O anúncio abalou profundamente os mercados de ações globais, eliminando 5 trilhões de dólares em valor de mercado de ações. Aí estão as ações nessa segunda-feira, né, o resumo das bolsas, vamos colocar em tela cheia. Você tem ali as bolsas dos Estados Unidos, né, Dow Jones, Nasdaq e S&P. Caíram até pouco no final do dia, né, variou bastante ao longo do dia. Primeiro abriu caindo bastante. No meio da manhã veio uma informação de que o Trump suspenderia por 90 dias essas tarifas para poder ter tempo de negociar. Aí começou a subir, subiu bastante, subiu mais de 2%. Depois negaram essa informação, voltou a cair. Então, se você pegar o gráfico até ao longo do dia, vai estar um sobe e desce danado até chegar nesse fechamento. Aí as bolsas europeias, aí sim com uma queda maior. Então, a Alemanha, menos 4%. Bolsa europeia também, 4,31%. Na Espanha, mais de 5% de queda. Itália também a mesma coisa. No Reino Unido, mais de 4%. Aqui, Ibovespa, Brasil, menos 1,31%. Caiu, mas não foi tão drástico assim. No Japão, aí sim, uma queda brusca, 7,8%. Lembrando que lá é antes, né? Então, ao longo da madrugada, né? Antes do dia... dos acontecimentos do dia rolar, então como tem o fuso horário, a incerteza era ainda maior. Tanto é que Japão e China também ali, Xangai, mais de 7% de queda. Lobauer, você aí com uma visão liberal da economia, né? Como é que vê esse movimento do Trump? Existe um argumento aí de fazer algo recíproco, né? Ou seja, se você zerar, eu também zero. E já tem até alguns movimentos aparecendo de países querendo sentar à mesa de negociação para tentar amenizar isso. Mas tua análise aí num primeiro momento dessa que era uma promessa, sim, de campanha do Trump, e ele está botando em prática, assustou o pessoal. Olha, a gente tem dito desde o início que a política, as novas políticas aplicadas pelo presidente Trump, em tese, fazem todo sentido quando se refere à redução de gastos do governo, quando ele anuncia redução de impostos e quando ele anuncia que, cumprindo promessa de campanha, entraria especificamente em tarifas que pudessem, de alguma maneira, aplicar um modelo de, aspas, substituição de importações para setores estratégicos dos Estados Unidos. Um discurso que a gente conhece na América Latina do passado, que é uma coisa invertida daquilo que os americanos pregaram por mais de 70 anos, desde a conferência de Bretton Woods, que eles disseminaram pelo mundo, no final de 44 e depois com as instituições criadas no pós-guerra, a ideia de que o mercado livre, quanto mais livre, mais riqueza cria, mais paz e mais prosperidade, que é uma tese fundamental do liberalismo econômico, e acho que ainda nos Estados Unidos ninguém discorda disso. Então o que nós estamos vendo com esse aspecto da tarifa especificamente, ou seja, você pregar que você vai reduzir gastos, que você vai partir para o equilíbrio fiscal, que você vai reduzir imposto, e que você vai fazer um controle minucioso de tarifas específicas para produtos de determinados países que você quer que sejam, que prestigiem a indústria ou a recuperação de uma indústria nacional, faz sentido. Dito isso, essa tabela que ele apresentou aí é, para dizer o mínimo, rudimentar. É um negócio que não faz o menor sentido. Essa tabela, você pegar tarifas como se fosse a solução de todos os problemas do mundo e fazer a formuleta que ele aplicou e apresentar para o mundo do jeito que ele apresentou, é um negócio tão estranho que só tem duas alternativas. Ou
ele fez para criar esse impacto mesmo que nós estamos vendo agora, com as bolsas que você acabou de apresentar, e ele vai negociar, e tem que negociar rápido, ou realmente o mundo vai entrar em um colapso completo. Porque o que tem o argumento isso? dos juros, né? Que com isso ele quer baixar os juros, e isso tem um peso no pagamento da dívida americana, porque com essa situação o órgão definidor lá dos juros, o Federal Reserve, vai ter que baixar os juros americanos, e isso traria uma economia no longo prazo para o governo dos Estados Unidos. Eles que têm um problema com a dívida pública muito grande também. Então, mas esse é exatamente o ponto que eu queria chegar. Tem o problema das velocidades, né? Quando você aplica, primeiro que essa aplicação dessas tarifas foi tão estranha, e deve ter sido feita pelo estagiário do estagiário, que eles aplicaram tarifas, por exemplo, para a ilha de Réunion, no Oceano Índico, que é uma colônia francesa, e a tarifa é diferente da França. Então, foi feito por um sujeito que nunca olhou o mapa mundi. Eles aplicaram tarifa numa ilha no Oceano Índico que não tem gente. Isso. É Wallis e alguma coisa, Wallis and Bart, uma coisa assim. Então, foi feito, e está apresentado naquela tabela que o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos apresentou para o mundo. Quer dizer, é uma coisa muito estranha, para o padrão americano de fazer as coisas. Mas, voltando ao ponto, ou realmente é para provocar essa reação universal e iniciar um processo de negociação rápido, ou se não for rápido, a primeira consequência é um efeito na economia americana, mas drástico. Por quê? Porque a economia americana é uma economia aberta. As cadeias estão integradas na economia global. Um automóvel nos Estados Unidos, ele incorpora peças de 15, 20 países. Se você vai de uma hora para outra estabelecer uma tarifa, tantas tarifas tão altas para países que são exportadores de produtos de tecnologia para um automóvel americano, daqui a 2, 3, 4 meses, o preço do automóvel, se ele conseguir ser montado, se a BMW alemã, na Carolina do Sul, conseguir montar um automóvel daqui 3 meses com essas tarifas, o preço do BMW nos Estados Unidos vai dobrar de valor. Isso significa o quê? Na veia, inflação na veia do americano. Não é possível que os americanos queiram fazer isso agora. Então a ideia do juro que você está levantando pode até ser, mas e qual é o ponto interessante aqui que me remete à observação do deputado Felipe? Quando eles fazem essa redistribuição de tarifas, e se isso for durar muito tempo, você está modificando as relações de troca do mundo inteiro e, em tese, incentivando políticas industriais novas, que é o que o deputado falou. Vamos reindustrializar o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, por sorte, não é por competência nem por inteligência, acabou ficando com 10% porque a fórmula que foi apresentada não tem o menor sentido. O Brasil tinha superávit, os americanos têm superávit comercial com o Brasil, um dos poucos países relevantes do mundo com quem os americanos têm superávit comercial. Quando ele pegou a subtração de exportação e importação era pequena, dividiu por 2, deu 10. Porque as tarifas brasileiras são altíssimas. O Brasil é um dos países que tem tarifa média de aplicação em torno de 12%, é uma das mais altas do mundo. Então, assim, não tem o menor sentido, mas o fato é que nós ficamos com 10%. Então, vamos aproveitar essa confusão para tirar proveito. Tirar proveito, no bom sentido, seria, primeiro, ficar quieto. Não ficar criticando os americanos, porque, afinal de contas, se a gente tem 10%, a gente pode ganhar em competitividade, triangulação de comércio vai vir por aqui. Se isso durar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2, vai ter triangulação de comércio, vai ter gente querendo produzir aqui para vender para os Estados Unidos. Isso pode ser bom para o país. Tem que ver. E agora, um processo de reindustrialização, deputado, política industrial mesmo, é coisa de médio e longo prazo. Você não bota Claro. um greenfield de menos de 1, 2 anos, de qualquer coisa. E essas medidas aí não devem durar. Eu posso estar enganado, mas se elas durarem 1, 2, 3, 4 anos, o mundo vira de ponta cabeça. Eu acho que elas vão durar. Então o mundo vai virar de ponta cabeça. E por que eu... Posso Claro, concluir o debate, professor? Por que eu... É achismo, né? Achismo, Claro, todos fazendo nossas respectivas análises. Mas por que eu acho que elas vão durar? Porque eu tenho para mim que o Trump quer retomar o papel dos Estados Unidos como o exportador do mundo, posto que ele perdeu para a China nos últimos anos. Então, para isso, o que ele está fazendo? Ele coloca tarifa. Colocado tarifa, ele está falando para a Nike, por exemplo. Nike, vocês estão com uma indústria aí no Vietnã, só que o maior mercado consumidor de vocês são os americanos. Monta a indústria de vocês aqui nos Estados Unidos. Ele vai virar para a BMW, o maior mercado consumidor de vocês
Tô dando exemplo, não sei se necessariamente mas o maior mercado consumidor de vocês, BMW, é aqui. Monta uma planta de vocês aqui nos Estados Unidos, porque aí vocês vão ter zerado o imposto de vocês. Na linha de montagem dos carros, várias peças vindo de outros países. Não. Em vez de trazer peça da China, montem as peças de vocês aqui. Mas a consequência, deputado, te digo isso com 100% de certeza. A consequência é o aumento dos preços dos produtos. Sim. É porque o custo Não de tem mão de obra, como. as empresas foram para lá por algum motivo, né? Como? Porque o Não custo tem era como. menor. Por mais que ele baixe imposto, por mais que ele retire taxa de trabalho, que ele ganhe em produtividade, ganho de produtividade, que é o ponto básico da conversa, é um processo de médio prazo. A Ásia, está em todos os textos dos últimos anos, foi ganhando em produtividade, são vários componentes da produção. Então, é isso que ele está fazendo mesmo. Ele está tentando gerar emprego. Traz de volta, é aqui que nós vamos fazer. Make America Great Again. MAGA. Mas a consequência no curto e médio é que todos os produtos de uma economia integrada nas cadeias internacionais de produção vão ficar mais caros. Quem vai pagar isso é o consumidor. Mas isso americano. a médio prazo, né? Depois que equaliza de novo, Então, essa volta ao normal. equalização é que é a grande questão, meu ponto aqui. Porque essa equalização, pelo que a gente conhece da história contemporânea da economia dos países, como o Brasil, inclusive, ela é de décadas, ela demora um tempo. A gente passou pelo milagre brasileiro na década de final de 60 e dos anos 70. São extensões. Alguém vai dizer, não, mas as tecnologias vão fazer isso de forma muito mais rápida. Não tenho certeza. A manufatura que exige trabalho, mão de obra, tecnologia, importação de peça, etc., processos, qualidade, isso é um processo lento, né? Então, assim, eu confesso que a gente foi seguindo num caminho muito de coerência mesmo. Estava fazendo assim, os americanos têm que rever a sua posição, eles são os Estados Unidos, eles são eles mesmos, eles estão voltando para o interesse nacional, estão fazendo o que tem que fazer, cada um que faça o seu. Só que eles estão mudando um conceito que eles divulgaram, escreveram, disseminaram durante mais de 70 anos para o mundo e agora de uma maneira muito amadora, eu acho que esse é o ponto, não é profissional. Essa tabela não é profissional. Então eu acho que se for sério mesmo, ela só serve para dar um impacto. Essas bolsas... E para sentar na mesa de negociação, Isso. provocar a mesa de negociação. E é o que ele está dizendo. Ele vai Qual é o dizer, perfil do Trump? todo mundo está me ligando, quer conversar, eu vou conversar. Espero que seja isso. É isso que faz sentido. Porque ele conversa e resolve rápido. Senão, a gente nós tem temos um até problema. o Luiz Felipe quer complementar, depois eu trago o Jean Turco para a conversa. O Jean Turco não está aqui. Jean Turco, venha para cá Vem aqui que presencial. você ganha Jean a Turco. preferência na discussão. Aqui é o grupo privilegiado do debate. Aí não. Venha para cá. Então, ó, deixa eu interferir Diga com lá. você. É o seguinte, vou deixar claro aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, esse aumento de tarifa afeta o consumidor norte-americano. Não afeta o consumidor brasileiro. Deixar isso bem claro. Isso é para afetar o consumidor norte-americano. Tem muita narrativa aí que o pessoal aí desinformador fala que não, está aumentando tarifa como se fosse contra o brasileiro. Não, é contra o americano. Então tem esse primeiro ponto. Desculpa, quem paga, para as pessoas que não acompanham, quem paga a tarifa de importação é o importador. É o importador lá. As pessoas às vezes não entendem isso. É o cara de consumidor lá. americano. A BMW alemã trazendo a peça da Taiwan, ela que paga esse imposto. Isso. Então, isso para deixar isso claro. Segundo ponto, o aumento de tarifas que está sendo praticado, ele não é praticado de uma maneira isolada. Ele faz parte de um conjunto de atividades, de plano, de reestruturação econômica e tributária. O Trump já lançou a ideia, botou isso em pauta e já está tendo desdobramento nos Estados-membros de acabar com o imposto de renda. Ele quer acabar com o imposto de renda. Não é diminuir a tarifa, a alíquota de imposto de renda. Zerar. É zerar o imposto de renda. Significa que a pessoa física e pessoa jurídica, empresas e trabalhadores, não vão pagar imposto de renda. É isso que é o objetivo dele. Então, ao longo dessa substituição tributária que ele está fazendo, significa que as tarifas que são balizadas pelo uso, você importou, você paga. Você não importou, você não paga. É assim, era como era o Império Brasileiro, por acaso. só para deixar aqui Uma Registrado. lembrança. registrado, tá certo? E como isso, de uma certa maneira, tem todo um conjunto de coisas que precisa acontecer. E ele está fazendo esse todo conjunto.
Ele já anunciou que quer acabar com o imposto de renda. Acho isso errado. Então, tem uma transferência. Aí você fala assim, puxa vida, e o Lobauer está certo. No curto prazo, você aumenta a tarifa, tem um efeito inflacionário, porque muitas dessas cadeias produtivas já estão completamente enraizadas em países fora dos Estados Unidos. Então, aumentando tarifa, você está aumentando a inflação. E lembrando que a inflação tem várias causas. Tem causa de demanda, oferta e demanda, que é a inflação mais positiva. Tem a causa do próprio governo, que gasta mais e tem que se financiar. É o caso do Brasil. Que é o nosso caso. Tem caso de questões trabalhistas, quando você, por regras trabalhistas, aumenta salário mínimo, aumenta uma série de benefícios, isso tem impacto também no custo operacional, que ele é repassado para preços que gera inflação. Então tem todo um conjunto de questões que geram inflação, e aí que a questão tarifária gera inflação. É outra parcelinha de culpa aqui, de aumento de tarifa, aumento de tributo, aumenta a inflação. Então, tem toda a razão. Pode gerar uma recessão no mundo, porque agora eles vão vender menos para os Estados Unidos? Num primeiro momento, absolutamente sim. Não tem a mínima dúvida que vão começar a ver, puxa vida, tá caro, ficou caro, acho que eu vou consumir menos. Num segundo momento, aí que está esse prazo médio e prazo longo, considerando aí duas coisas acontecendo: redução dos gastos internos do governo, a repatriação de empresas e de parques de fabris entrando de volta para os Estados Unidos, onshoring, né, que é a estratégia que eles estão vendo. Isso tem um efeito multiplicador. Não somente multiplicador de emprego, multiplicador de renda. Vamos lembrar o que aconteceu em 2016, quando o Trump foi eleito. Tá? Eu já pautei isso aqui algumas vezes, espero que a memória aqui do telespectador esteja ainda avivada com 2016, que foi o ano do Brexit e a eleição do Trump. O que o Trump fez naquele momento? Ele acabou com o imposto de herança, ou não é que acabou, mas ele estendeu a isenção de imposto de herança, né? Então agora, se você acha que tem 12 milhões de dólares, se você não paga, é isento, né? Então ele estendeu, e se você é casado, duplica, vai para 24 milhões ou 30 milhões de dólares, você não paga imposto de herança nisso. Ele abaixou o imposto de renda para os mais ricos e ele aumentou a isenção dos mais pobres. Então ele achatou a faixa de cobrança. Ele almejou o flat tax, né? Diminuir, em vez de fazer todas essas gamas de imposto de renda proporcional, que é uma medida marxista. Aqui a proposta está indo no sentido contrário, aqui né? É totalmente ao contrário. Não, deixa eu terminar para você ver o cenário, para você ver o quão contrário a gente é desse cenário. Então ele achatou, ele é favorável ao flat tax, que era o que muitos dos pensadores liberais achavam que tinha que fazer com o imposto de renda, e ele está indo além aqui nesse novo governo, de acabar, mas antes ele fez o flat tax. Qual foi o impacto de ter achatado isso? Quando ele achatou o imposto de renda na pessoa física, os mais abastados, e isentou a maior base e fez o flat tax, o que aconteceu? $1 trilhão, e a questão do imposto de herança, né, também, $1 trilhão entrou no primeiro ano. Em 2016 entrou $1 trilhão de volta para os Estados Unidos. Todas as famílias ricas dos Estados Unidos estavam lá criando offshore, mandando dinheiro para paraíso fiscal e com suas estruturas legais para se proteger aí dos tributos norte-americanos, que, diga-se por sinal, não é dos melhores lugares para você ter cidadania, se você quiser proteger teu patrimônio. Então ele falou, não, vamos repatriar isso aí. A gente expulsou os mais ricos do país, vamos repatriá-los. Então ele está criando de volta o que era o sonho americano. E você aqui pode fazer renda, pode acumular seu dinheiro, pode ter sua poupança. E foi isso que aconteceu no primeiro ano de 2016. Então ele está esperando a mesma coisa agora. Agora, vamos simular se isso acontece de novo agora, de mais intensificado. E se isso enriquecer ainda mais o norte-americano? A gente está vendo aí na internet uma série de publicações que mostra que a renda per capita norte-americana nos últimos 10, 20 anos descolou da renda per capita europeia. Exatamente porque lá nos Estados Unidos você pode acumular sua renda. Você não é tributado em diversas maneiras, como é na Europa, como é na América Latina, como é na Ásia. Então é lá nos Estados Unidos que você vai fazer dinheiro, multiplicar seu dinheiro. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, se ficar muito mais rico, ele vai poder pagar mais tarifa.
ele vai acatar esse aumento de Vai preço. acabar compensando. Vai acabar compensando. Ele vai, na medida econômica aqui, grosso modo, claro que vai ter distorção, vai ter gente que não vai ter, vai se beneficiar, vai ter os que vão beneficiar muito mais, mas no cômputo geral econômico, é exatamente esse modelo final que ele almeja. E eu vou dizer qual é o maior desafio. O maior desafio não é nem econômico, não é nem disso dar certo, porque eu acredito que isso possa dar certo. Eu acredito piamente que esse modelo pode dar certo. O que eu acho que vai ser o maior desafio? Eleições de midterm que vai ser agora, o ano que vem, se não me engano, porque lá é cada 2 anos. Do Congresso lá. Cada 2 anos você tem que renovar o Congresso, não é como aqui no Brasil que é cada 4. Então, cada 2 anos. Então, se nesse curto prazo, essas medidas que está tomando agora, gerar alguma recessão interna nos Estados Unidos, porque por enquanto é projeção de recessão externa. Não interna nos Estados Unidos, mas recessão externa. Se por acaso isso vai gerar uma recessão interna nos Estados Unidos e vai gerar aí um questionamento do plano dele, eles podem revogar isso. No midterm ele pode não ter a maioria necessária para fazer o plano dele de médio e longo prazo lograr e ter todo esse sucesso. Eu diria que esse que é o gargalo. O risco é mais político do que implementação. Deixa eu trazer agora assim um Jean Turco. Eu acho que ele vai discordar. Vamos ver o que traz o Jean Turco, até porque separamos aqui os gráficos que você mandou para a gente, Jean Turco, sobre esse assunto. Sim, então, eu diria o seguinte, tem 2 grandes formas de analisar tudo isso. Do ponto de vista meramente econômico, é a coisa mais ineficiente do planeta Terra. Isso já está cansavelmente demonstrado. O Brasil é a demonstração disso, é um dos países mais protecionistas do planeta e dá sempre errado. Então, já os resultados estão se vendo. Sobre, sim, se a produção puder colocar o mapa sobre as tarifas de Trump, dá para ver o que como Trump calculou tudo isso. Na verdade, tem até artigos que estão falando que muito provavelmente foi feito através de inteligência artificial. Ou seja, como chegaram a 10, 17, 50%, etc., para diferentes países. O cálculo feito, a fórmula feita, que o mesmo governo Trump divulgou, foi o seguinte: o déficit comercial dividido a quantidade importada por cada país, dividido por 2. E aí dá exatamente essas diferentes tarifas de 10, 17, 39, 43, 50%, etc. Tem alguns casos peculiares ali, como o Lobauer contou, né, de Reunião e a ilha, que é um território francês, a ilha de McDonald, que é um território australiano, realmente inabitada, só tem pinguins, e aí virou meme e tudo, mas tem algumas empresas que têm endereço fiscal ali e depois exportam para os Estados Unidos. Tem outros países como Camboja, Lesoto, Madagascar, que também receberam uma tarifa de importação muito alta, cerca de 45%, 50%. Madagascar, 47%. O caso de Madagascar, acho que é bem emblemático, mais que a Reunião e McDonald, as ilhas McDonald. Por quê? Porque, obviamente, é uma economia minúscula, não é o caso mais relevante, o problema maior para os Estados Unidos, mas recebeu uma tarifa de 47% nos seus produtos. E Madagascar exporta o quê para os Estados Unidos? Essencialmente baunilha. Agora, baunilha não dá para ser produzida nos Estados Unidos, é uma questão geográfica climática. Então, trago este exemplo, entre outros, para dizer o quê? Que não dá para trazer de volta essas empresas a produzir nos Estados Unidos. Elas foram para o exterior exatamente porque ali, não só por uma questão tributária, mas também porque a mão de obra é muito mais barata, né? Então, isso, assim, considerando, como os economistas falam, ceteris paribus, sem mudar outras variáveis. Então, vai dar errado neste sentido, né? Lembrando que é uma ineficiência do ponto de vista econômico, mas os Estados Unidos podem embarcar este custo ineficiente. Por quê? Porque são a grande potência por excelência, porque são um país rico e porque são um império. Outros países querendo brincar de impérios e querendo fazer protecionismo vai dar mais errado e mais cedo ainda, né? Mas continua sendo prejudicial para a economia. E quem vai tocar exatamente os mais pobres. A mesma Stellantis anunciou, por exemplo, nesses dias, que já está suspendendo a produção de
carros no Canadá e no México e anunciou 900 demissões entre fábricas nos Estados Unidos. Outras questões de tipo virão. Você mostrou os dados da Bolsa derretendo e também de empresas específicas, inclusive algumas das quais são as empresas que apoiaram o mesmo Trump. Elon Musk, Jeff Bezos e outros, e alguns deles, dos grandes empresários do Big Tech, foram, nesses dias, na casa de Trump para pedir que ele recuasse sobre toda essa questão. Agora, a segunda forma de analisar tudo isso é a questão geopolítica, né? Se realmente Trump está querendo, com isso, usar tudo isso como uma forma de barganha, uma alavancagem, para obter ganhos políticos, geopolíticos, diplomáticos, etc., aí é toda uma outra grande questão. Primeiro seria realmente o primeiro caso da história, porque geralmente as tarifas se usam exatamente para isso. Eu acredito que seja essa a visão dele. Ele é um mercantilista, ele é um desenvolvimentista. Esses dias foi, inclusive, engraçado que Márcio Postman, do qual falamos várias vezes aqui, economista brasileiro, expoente do desenvolvimentismo da CEPAL, chancelou como desenvolvimentistas essas medidas e praticamente defendeu. O Brasil tentou fazer isso por décadas e décadas, continua fazendo e continua dando errado. Caso, ao contrário, Trump queira usar isso em termos geopolíticos, vejam, pode ser que dê certo, como pode ser que também dê errado. Em que sentido? É verdade que alguns países estão anunciando, querendo negociar, a mesma União Europeia falou isso, Zimbábue falou isso, outros países talvez também. Canadá e México foram isentados junto com a Rússia porque exatamente negociaram previamente sobre a questão da migração do fentanil. Mas é também verdade que estes países, assim como sinalizaram isso, tá, sinalizaram também que estão querendo abrir seu comércio para outros países e querer diversificar. A União Europeia, hoje, Ursula von der Leyen falou, sim, talvez podemos zerar as tarifas de importação dos produtos americanos, mas também estamos abrindo para diversificar com os países como o Sudeste Asiático, Ásia, África, América Latina. Talvez pode até se desbloquear o acordo União Europeia-Mercosul. Então, cuidado o que me parece é o seguinte, que cada lado pincela um pouco as informações e pega o que lhe é cômodo para se encaixar na própria narrativa prévia. Dessa forma, Trump pode ser que consiga trazer de volta as empresas, eu duvido muito, mas pode muito bem ser que, ao contrário, ele consiga fazer o seguinte, o contrário, isolar os Estados Unidos, fazer com que os outros países comercializem mais entre eles. Se eu coloco muros mais altos, tarifas mais altas, eu estou incentivando para que os países comercializem mais entre eles. Neste sentido, a China, se terá tarifas maiores para exportar para os Estados Unidos, pode exportar mais para outros países. Claro que é difícil substituir um país rico como os Estados Unidos, é difícil substituir qualquer país de uma hora para outra, mas no médio e longo prazo as cadeias produtivas podem se mudar. O Brasil também pode fazer a mesma coisa, a União Europeia também pode fazer a mesma coisa. Então o risco maior, a meu ver, é mirar em A e obter B. Ou seja, você, em lugar de isolar a China, você vai acabando isolando os Estados Unidos. A meu ver, ainda até hoje, nós não temos essas negociações fechadas. Até hoje, o que nós temos? Tarifas de importação. No momento no qual, se e quando ele negociará e fechará eventuais acordos, aí conversaremos sobre isso. Até lá, eu quero ver e fico mais pessimista do que otimista.